Quem foi Carlos Marighella? Político, escritor, guerrilheiro, revolucionário comunista. Quem foi Carlos Marighella? É o que vamos saber neste vídeo. Carlos Marighella foi um militante comunista, né? Ele foi político na década de 1946, foi deputado federal pelo PCB, né? Foi também um dos principais organizadores da luta armada para implantar o comunismo no Brasil. E também foi escritor. Ele escreveu alguns livros, entre eles, né, o mais conhecido, o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. Também escreveu Pela Libertação do Brasil, um outro livro, e o patético livro de poemas chamado Rondó da Liberdade. Para os esquerdistas, Marighella era um revolucionário, né? Agora, traduzindo o esquerdês para o português, revolucionário significa terrorista, assassino, criminoso, vil. Então, esse é basicamente Marighella, Carlos Marighella. Ele foi filiado do Partido Comunista do Brasil desde 1934. Ele foi preso várias vezes, né? Depois que saiu da cadeia, foi anistiado. E ele organizou o principal grupo de luta armada comunista, chamado ALN, Ação Libertadora Nacional, né? Um grupo radical que fez uma série de vítimas, e foi justamente graças à bravura do delegado Sérgio Fleury que o Carlos Marighella, em meio a uma ação policial, militar, num cerco, ele foi morto, né? Com o desfecho, ele acabou sendo morto, né? Por essa ação. E claro que a esquerda trata ele como herói, como vítima e tudo mais, mas isso é uma grande besteira. Ele é que fez aí uma série de vítimas, né? Desde colocar bombas, né, explosivos em carros, assaltos a banco e inclusive sequestro, né? Ele fez parte aí do sequestro do embaixador americano Carlos Elbrick, né? Isso foi em setembro de 69. E logo mais o embaixador foi liberto, mas houve uma negociação, né? Tiveram que soltar aí presos políticos, né? E aí foi foi libertado o embaixador. Então ele, durante a sua vida de militância e tudo mais, ele fez várias vítimas, né, de pessoas inocentes, e inclusive ele era a favor da execução, né, das pessoas que ele sequestrava, das suas vítimas, né? Ele era a favor da execução, ele não tinha piedade, ele matava, ele tinha prazer em matar, né? Ele chegou a dizer isso, sobre o prazer de matar. E o seu livro Manual do Guerrilheiro Urbano serve como uma cartilha para a esquerda mais radical e grupos, né, como o Black Blocs, que fazem aí manifestações violentas, né, usando até de explosivos e de violência. E eu vou citar um trecho aqui desse livro, do Manual do Guerrilheiro Urbano, para terem uma ideia, né, de como era a visão do Marighella a respeito do próprio terrorismo, da violência. Abre aspas. Hoje, ser violento ou um terrorista
é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada, porque é um ato digno de um revolucionário. Fecha aspas. E ele é visto como herói, como um revolucionário, né, por parte aí da esquerda, das pessoas que têm afinidade com o comunismo, com toda essa ideologia, né, da esquerda. E atualmente foi lançado um filme do Wagner Moura, ele dirigiu esse filme, chamado Marighella, que conta a história segundo esse viés ideológico. Então o Wagner Moura ele foi muito claro, ele mostra o filme como um ato político, né? Não é o filme retratando de maneira honesta e de maneira fiel quem foi Marighella, mas ele mostra Marighella tentando passar a imagem do herói, né? de um guerrilheiro, de um revolucionário. Só que começa já com um certo erro grotesco, porque quem faz o papel, né, do Marighella no filme é o cantor e compositor Seu Jorge, né? Ele que faz o papel do Marighella, só que Seu Jorge é negro, né? Ele é de uma cor, de um negro mesmo assim, quase azul, né, como o pessoal diz, enquanto que na realidade Marighella ele era branco, quando muito aí quase que um mulato, ele tinha uma cor bem clara, então destoou muito, né, dessa colocação de um ator negro fazendo o papel do Marighella, né? Isso ficou até meio grotesco, vamos dizer assim. E o Wagner Moura, no lançamento do filme no Festival de Berlim, ele até comenta o seguinte, que Marighella, o filme, é muito maior que Bolsonaro, que o governo Bolsonaro. O Wagner Moura não esperava, aliás, ninguém esperava, é que houve aí uma manifestação contra o filme, né, no site IMDb. Né? Então as pessoas começaram a entrar nesse site onde existe a possibilidade de você avaliar o filme e as pessoas começaram a entrar e avaliar negativamente, colocando o menor valor, que é de 1 a 10. As pessoas começaram a colocar a nota do filme como 1, 2, enfim, bem abaixo mesmo. E isso resultou em 29 mil avaliações negativas, né? No geral, assim, na média, a pontuação do filme chegou a 2,9, não chegou nem a 3, ficou entre 2,9. E isso fez com que o próprio site cancelasse essas avaliações, né? Passou a ser desativado, né, essa parte de avaliação. Houve até quem acusasse de ser bots, né, de ser robôs. Né? Bots são programas de computador que eles ajudam eles automatizam procedimentos repetitivos, né, os chamados robôs. Então, disseram que foi por conta desses bots, desses robôs, mas não foi confirmado, isso não foi comprovado, e a verdade é que muita gente começou realmente a entrar no site, na IMDb, e avaliar com um menor valor, né, do filme Marighella. E tanto que até o próprio Wagner Moura chegou a pedir para o pessoal avaliar positivamente, enfim. E ficou nisso, tá nessa polêmica aí o filme, antes mesmo de estrear aqui no Brasil. Aliás, uma das argumentações do Wagner Moura, do pessoal aí da esquerda, do pessoal que apoia o filme, é de que essas avaliações negativas, elas são desonestas, porque são pessoas que não assistiram o filme. Como é que as pessoas podem
dar uma nota baixa para um filme, sem antes assistir. Mas aí tem um porém, esse filme, como foi deixado muito claro, ele é um ato político, né? Ele apresenta um viés ideológico e apresenta um personagem, né? Conta a história de um personagem histórico, de um personagem real, né? Quase que honestamente, mas tentam aí uma biografia, mas com uma narrativa que esse protagonista, esse personagem é um herói na história, né? Então, o filme em si, ele é um ato político, ele vem trazendo uma narrativa ideológica em favor do Carlos Marighella. E olhando por esse lado, essa votação toda que o pessoal fez no site também foi um ato político. E sendo um ato político, não precisa necessariamente ter assistido o filme. Ora, se eu conheço a história do Carlos Marighella, se eu sei quem ele foi, se eu tenho noção dos crimes que ele cometeu, né? Então, eu tenho muita lucidez em declarar o meu voto negativo. Até porque o filme, ele, sendo um ato político, ele deixou de lado toda essa questão da arte pela arte. Então, essa coisa do cinema, né? A questão estética, a questão da arte em si, ela ficou em segundo, terceiro plano, né? E sendo aí o filme um ato político, essa resposta negativa de uma boa parte aí do público também foi um ato político, né? E acabou sendo muito justo, e como ato político foi uma resposta muito honesta, né? Que você não precisa ter assistido o filme, né? Conhecendo aí um pouco da história do Marighella. Então, as pessoas se posicionaram contrárias ao filme justamente por conta disso. Então, foi um ato político também essa votação. E é engraçado porque, voltando um pouco atrás, o Wagner Moura, ele ficou muito conhecido com o filme Tropa de Elite, do Zé Padilha, né, o diretor Zé Padilha, e ele protagonizou, né, um capitão da polícia do BOPE, né, o Capitão Nascimento, ficou muito conhecido. E tinha-se aí uma ideia, uma tentativa de mostrar o quê? A truculência policial, um certo exagero na conduta policial, das ações violentas dos policiais contra os criminosos e assim por diante. E tentaram passar essa ideia, só que aconteceu justamente o contrário. O Capitão Nascimento, ele se tornou uma espécie de herói brasileiro, né? O povo, de maneira geral, acabou vendo o Capitão Nascimento como um herói, né? E é engraçado que justamente na época da eleição comparou-se, né? Houve pessoas que começaram a comparar o Capitão Nascimento ao Capitão Bolsonaro, né? E isso deve ter deixado muita gente aí irritada, né? E então agora tenta-se aí uma outra narrativa com o Carlos Marighella, colocando ele como um herói. Mas eu não acredito que isso vá ficar no imaginário popular, porque hoje as pessoas estão bem mais esclarecidas, as informações elas estão muito mais acessíveis, né? Então, embora haja aí uma guerrilha da informação com fake news e tudo mais, mas existe a internet que ajuda a chegar a você encontrar a verdadeira história por trás da história, né? Então, essa tentativa aí de transformar o Carlos Marighella em herói através desse filme, né, tentar passar essa imagem ou reforçar essa imagem, eu acredito que não vai dar em nada, vai ser um tremendo fiasco, né? Então é isso, eu tentei aqui passar um pouco sobre quem foi Carlos Marighella,
Não entrei em muitos detalhes, eu peguei o básico mesmo, só para quem não conhece ter aí um pouco mais de noção, e aproveitei falando um pouco aí do filme também. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe, se inscreva. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, que logo estarei colocando aí os próximos vídeos e você receberá as notificações também. Ative o sininho e até o próximo vídeo. E obrigado mais uma vez.